Isso aqui era a expectativa do que o William iria atingir. Ele queria sair daqui, isso aqui era o zero, isso aqui é onde ele queria chegar, era o máximo que ele acreditava que ele podia produzir. O fato é que o William, ele ficava frustrado todos os meses. E ele vivia frustrado há mais de uma década. Quando eu fui conversar com ele, ele estava frustrado há mais de uma década, porque ele falava assim, cara, não vai, cara, não consigo produzir, eu não consigo, sabe, chegar na performance e tal. E ele estava sempre frustrado. E eu perguntei isso pra ele, se ele batia metas. E ele me falou, cara, sim, eu bato metas. Eu falei, e onde as suas metas estão nessa linha aqui? Aí os olhos dele abriram. E ele falou assim, cara, as metas que eu bato, agora que você tá perguntando, essas metas, elas estão por aqui. E a sua performance chega aonde, ultimamente? Onde é que a sua performance tem chegado? Onde que você tem performado? E ele me mostrou, Wendel, eu normalmente chego aqui. Eu perguntei, e onde as pessoas que trabalham com você normalmente performam? E ela falou, as pessoas normalmente performam nessa área aqui. É normalmente aqui. Então, deixa eu entender. Você tem um padrão absurdamente alto que foi colocado dentro de você por conta dos seus pais, porque você precisava ser uma criança perfeita para os pais deles o amarem. E o perfeito significa padrões inatingíveis, impossíveis de serem atingidos. E ele mirava aqui. Ele não conseguia isso. Ele atingia normalmente aqui. Por isso ele estava num cargo de liderança na empresa e tudo, porque ele batia a meta, ele comia a meta, destruía as metas, enquanto as outras pessoas estavam aqui, batendo 80%. E ele performava 120%. O que ele definia como padrão para ele era 160%, 170%. E eu perguntei para ele, William, quantas vezes você chegou a 170%? Ele falou, nunca. Eu falei, então como é que é vencer para você? E ele falou, eu não sei, porque quando eu recebo uma premiação de uma meta que eu bati, eu falo, isso é medíocre. Então perceba, por conta dos padrões muito elevados, ele não conseguia experimentar vitória. Por conta das regras muito duras que ele tinha, ele não conseguia se sentir vitorioso, se sentir merecedor, se sentir que ele era competente. Então era uma pessoa que performava 120%, 130%, o que era esperado dele era 100%, as outras pessoas performavam 80%, 90%, 95%, algumas chegavam a 100% e ele destruía o 100% todo mês. E ele sempre se sentia incompetente, porque pelo conjunto de regras dele, ele tinha que atingir algo que era inimaginável, por conta do padrão que vinha dos pais. Talvez você já atinja níveis maiores. E a pergunta é, Wendel, você poderia fazer mais do que você faz hoje? Qual que é a resposta? Sim, eu poderia postar 3 conteúdos por dia no Instagram. Eu poderia postar 10 vídeos por semana no YouTube. Eu poderia fazer live todo dia no Instagram. Eu não poderia fazer? Se eu fizesse live todo dia no Instagram, minha audiência ia aumentar ou diminuir? Aumentar! Então eu poderia fazer, mas eu não estou a fim de pagar este preço. Isso que vocês têm que entender. Vocês podem fazer um monte de coisa extra, mas tudo vem um preço, gente. E aí talvez uma reflexão para você. Será que você quer pagar o preço de fazer muito mais do que você faz hoje? Tem que entender até que ponto isso está ligado aos meus valores, até que ponto duplicar, triplicar vai fazer eu chegar onde eu quero. Um exemplo disso, quando a pessoa vai lá e ela está ganhando 3, 4 mil reais e não tem êxito, ela quer crescer, ela está babando para crescer. Mas quando ela começa a crescer, começa a ter êxito e começa a ganhar dinheiro, chega um ponto que essa curva ela vai saturando. Aí eu vou te dizer, ganhar, por exemplo, 200 mil por mês ou 1 milhão por mês não faz a menor diferença. Eu estou te dizendo isso porque eu sei exatamente como é isso. Você pode atingir mais e fazer mais? Pode, mas a pergunta é se você está disposta a pagar o preço. Para fazer mais, você vai se distanciar da sua saúde, de pessoas. Faz sentido? Mas é entender, na essência, se isso não é um jogo do ego. Quando você for o número 1, aí você vai querer manter o número 1. E se você estiver começando a perceber que para você manter o número 1, você precisa matar as outras áreas da sua vida, você está num jogo que a empresa conseguiu te colocar, que é o jogo do ego. Esse é o lance de você estar iluminado, de você ter consciência, de você ter essa iluminação. E essa iluminação vem quando você entende o que é mais importante, sendo que eu tenho uma filhinha de 8 meses, que só tem uma mãe, entende? Será que vai fazer diferença? Aí o que vai acontecer? Você vai se tornar a primeira. E aí você vai perceber o seguinte, eu consegui me tornar a primeira. E logo depois de você se tornar a primeira, você vai sentir um vazio. Pergunta como é que eu sei. Quantas vezes eu percebo a pessoa que ganha 400 mil por ano e a que ganha 900 mil por ano? A que ganha 900 mil por ano tem um monte de boleto, carro caro, um monte de coisa cara para poder mostrar para as outras pessoas quem ela é. E essa pessoa que ganha 400 mil tem um estilo de vida muito mais consciente, consegue fazer viagem porque não precisa provar nada para ninguém. Essa pessoa vive no sofrimento e essa pessoa vive num belo estado emocional. Quem de fato vive na riqueza? Essa pessoa vive na riqueza. Porque ela conseguiu colocar viagens, ela conseguiu ter tempo com o que é mais importante, enquanto essa pessoa que está no medo de perder o primeiro lugar. E essa pessoa que vive num belo estado emocional, tendo saúde, criando os filhos, essa pessoa que ficou o tempo todo no medo, na ansiedade, na escassez. Tá ganhando 1 milhão por mês na escassez.